Paz do Senhor, irmãos, né? Vou falar sobre o capítulo 4 de Romanos, na proposta que as irmãs fizeram aí sobre estudar Romanos, né? Então, o que acontece? Romanos, né? Ele foi um livro, né? Atribuído, ele foi feito para os romanos, que tinham uma cultura bem diferente. Então, tanto no capítulo 1, 2, 3, os que a gente já estudou, a gente vê que Deus, Paulo mostra para os romanos a justiça, a justificação pela fé. E no capítulo 4, né, ele fala assim, Abraão foi justificado pela fé. Na verdade, o capítulo 4, resumidamente, ele pega, né, ele quer dar um exemplo, né, para não ficar só a gente diz na teoria, né, mas mostrar na prática uma pessoa que viveu pela fé. Então, ele descreve, né, em poucas palavras aqui, a vida de Abraão, né, onde lá no versículo 3 ele fala assim que Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. O que é imputado? Atribuído, né? As muitas bênçãos que ele recebeu foi pela fé. Primeiro ele teve fé, para depois acontecer, né? E aí ele fala também de outro personagem bíblico, que é Davi, né? Onde ele cita o Salmo 32, né? Sobre Deus também justificando ele pela fé, né? Aí ele volta novamente no capítulo 4, falar sobre a fé de Abraão, né? Que é chamado pai da fé, né? Ali, ele também aqui, no versículo 9, ele fala sobre a questão da circuncisão, onde, às vezes, como eles eram gentios, né? Eles não vinham da lei, né? Da cultura de Israel, né? O que era ser circuncidado? Aí ele pega e fala que bem-aventurança sobre a circuncisão, somente o que também ao incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça de Abraão. Aí aqui eles tentam explicar para os romanos que nós, enquanto gentios, nós já somos, né, num ato de fé, separados para Deus. Nós somos separados para Deus, né? Isso foi nos imputado, foi atribuído a nós, né, porque estamos crendo que Jesus morreu para nos salvar. Então, o capítulo 4, né, ele vem mostrando o exemplo da vida de Abraão, né? E aí, no final, aqui, fala assim, que ele não enfraqueceu na fé, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, acredito, mas vai lá e pega o problema de volta, né? Mas aqui ele mostra que é com a fé, né? Deus os justificou em toda a graça, em todo o benefício, pela fé, né? E aí, quando as irmãs estiverem lendo, né, tenha isso em mente, que o capítulo 4 é o exemplo. E aqui no finalzinho, ele pega e fala, né, sobre a nossa certeza de salvação, né, que está em Cristo, né? Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para que nós fosse justificado, né? E aí o livro todo de Romanos, ele vai tratar, né? Ele é sobre a salvação, sobre questões escatológicas. E aí, por causa disso, nesse capítulo ele fala, sempre a gente tem que colocar nossa fé em prática. E as ações, a gente não é salvo pelas nossas ações, né? Tanto que nos primeiros versículos ele fala do trabalhador, né? No primeiro, que ele recebe o salário, né? Por mérito do trabalho, o salário dele é mérito do trabalho, mas a nossa salvação, né, é mérito pela graça, pela fé em Jesus, né? É isso aí, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aí com as irmãs